Fala Cruzeirense, finalmente o grupo do Cruzeiro na Copa Sul-Americana 2025 foi conhecido. Ficou de bom tamanho? O Cruzeiro realmente é favorito em seu grupo? Será que pode ser surpreendido? Bora falar sobre isso. Meus amigos e amigas cruzeirenses, desde já peço perdão pela minha voz, não tá 100%, eu sei disso. Tô aí me recuperando de uma gripe, graças a Deus tenho me recuperado bem, mas a minha voz não quer voltar ao normal de jeito nenhum. Mas obviamente não deixaria de produzir esse conteúdo sobre o grupo do Cruzeiro para o Fala Cruzeirense. Na última segunda-feira, o Cruzeiro ficou conhecendo os seus 3 primeiros adversários na Copa Sul-Americana 2025. O Cruzeiro estava no pote 1, não poderia ter nenhum adversário brasileiro dentro de seu grupo. E aí, sendo cabeça de chave, acabou que o sorteio colocou o Cruzeiro no grupo E. E os 3 adversários do Cruzeiro são Palestino do Chile, Unión de Santa Fé da Argentina e Muxuquiruna do Equador. É um grupo que não dá para se dizer que é fácil, mas é acessível para o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro tem a obrigação de ser o primeiro colocado nesse grupo. E vale enfatizar a importância de ser o primeiro colocado. Assim como em edições passadas, somente o primeiro colocado de cada grupo na Copa Sul-Americana avança de forma direta às oitavas da competição. O segundo colocado tem que disputar um playoff contra um terceiro vindo da Libertadores. Então, obviamente, o Cruzeiro tem que mirar a qualquer custo a primeira colocação. E quem sabe até uma primeira colocação geral para facilitar ainda mais a sua vida no mata-mata da competição continental. Agora, é um cenário em que o Cruzeiro em 2025 deve ter um pouco mais de dificuldade do que em 2024. É claro que em 2024 o Cruzeiro complicou por si só, né? Teve um grupo muito acessível contra a Católica do Equador, Alianza da Colômbia e Unión La Calera do Chile, e o Cruzeiro conseguiu a proeza de não vencer os 3 primeiros jogos. Foi muito mais por conta do Cruzeiro do que dos adversários que a classificação acabou vindo na bacia das almas. Nesse ano, eu já acho que os adversários no geral podem trazer um pouco mais de dificuldade para o Cruzeiro, mas é um Cruzeiro que potencialmente tem condições de se sobressair. Falo potencialmente porque o Cruzeiro, nos jogos que fez no ano, não traz confiança. Eu me apego no trabalho do Leonardo Jardim, na qualidade dos jogadores, até mesmo nessa intertemporada que precisa ser muito bem feita. Mas bom, falando sobre o adversário que veio do pote 2 para o Cruzeiro, o Palestino do Chile. No vídeo anterior destaquei a qualidade dessa equipe. Não era a mais forte do pote 2, é bem verdade. A equipe mais forte seria o Huracan, que ainda bem não caiu no grupo do Cruzeiro. Mas o Palestino, na minha visão, era a segunda melhor equipe. E acabou que chegou para o grupo E, para o grupo do Cruzeiro. O Palestino hoje é o líder do campeonato chileno. Está se destacando a nível nacional. Nos últimos anos, se acostumou com o cenário de Copa Sul-Americana e até mesmo de Copa Libertadores da América. No ano passado, o Palestino estava em um grupo com Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia e Flamengo do Brasil na Copa Libertadores da América. E foi o terceiro colocado. Brigou ferrenhamente até para se classificar. Vale lembrar que no Chile, o Palestino chegou a vencer o Flamengo. Então foi uma equipe que em um grupo bem delicado, que talvez muita gente imaginava que o Palestino seria o patinho feio, a equipe conseguiu uma classificação para a Copa Sul-Americana e eliminou um brasileiro. Na época tirou o Cuiabá da fase de playoffs. Aí o Palestino avançou e nas oitavas acabou caindo para o Independente de Medellín. É uma equipe que coletivamente funciona bem e é bem ofensiva. Podem ter certeza, nos 2 jogos contra o Cruzeiro, principalmente no Chile, o Palestino vai tentar jogar. Isso pode ser até positivo, que é uma equipe que não se defende tão bem, vai ceder espaços, mas é uma equipe corajosa, que ataca, tem sim qualidade. Para mim vai ser o melhor adversário do Cruzeiro nesse grupo, mesmo com a presença do Unión de Santa Fé, da Argentina, que veio do pote 3. Unión de Santa Fé, que inclusive em 2020, acho que aí o torcedor cruzeirense, ou pelo menos uma parte dele, vai se lembrar, eliminou o Atlético Mineiro
na própria Copa Sul-Americana. Naquela época o formato era diferente, o União acabou fazendo um 3-0 na Argentina e aí no jogo da volta sofreu um 2-0, mas avançou na competição. O União é uma equipe competitiva, não é uma equipe ruim. Acho que a distância não é grande para o Palestino e até não me surpreenderia se o União ficasse na segunda colocação, mas hoje acho que está um pouco atrás. Na última temporada do argentino, a equipe treinada pelo Kili Gonzalez acabou ficando na 9ª colocação, em uma posição intermediária, ficou até à frente de alguns cabeças de chave da Copa Sul-Americana 2025, como Defensa e Justiça e o Lanús, que foi até semifinalista no ano passado e enfrentou o Cruzeiro. Agora, nesse ano até então, o argentino do União de Santa Fé não é legal, tá aí mais na parte de baixo da tabela. Mesmo assim, é uma equipe que tem condições de brigar por classificação e de dificultar a vida do Cruzeiro, principalmente em casa. Jogar no estádio 15 de abril é um inferno. Até citei aí esse jogo contra o Atlético para que o torcedor do Cruzeiro venha refrescar bem a memória, né? Porque naquela partida o torcedor no União foi em peso ao estádio e acabou que a equipe foi para além das expectativas, fazendo um 3-0. É incrível a proximidade das arquibancadas com o campo. Realmente é um verdadeiro caldeirão. É um ambiente hostil que o Cruzeiro vai enfrentar. Claramente um ambiente mais hostil, porque o Palestino tem uma torcida, especialmente no Chile, muito curta, né? Tem aí simpatizantes ao redor do mundo, mas o Chile não tem uma torcida grande e o Muxuquiruna no Equador também não tem uma torcida grande. Então é um desafio aí que o Cruzeiro vai ter contra o União de Santa Fé. Mas time por time, qualidade por qualidade, o Cruzeiro tem mais. E aí vem o Muxuquiruna, que veio do pote 4, e sim, é a equipe mais frágil desse grupo. Não tem uma equipe qualificada. Por favor, por favor! Mas não é a pior dessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Acho que o Caracas é a pior equipe, mas vejo também, por exemplo, o Atlético Grau com menos idade, o Deportes Iquique, o próprio San José, que tem altitude, mas em termos de qualidade fica abaixo, o Nacional do Potosí também. O Chuquiruna do Equador é uma equipe que tem aí um senso de organização. Vale lembrar que é uma equipe equatoriana, né, gente? O futebol do Equador está consideravelmente à frente do boliviano, do venezuelano. Tem até ganhado força nos últimos tempos, né? Claro que com algumas figurinhas carimbadas, como Independente Del Valle e LDU, mas é uma escola de futebol no âmbito sul-americano que tem aí alguma qualidade. E isso deve ser respeitado. Respeitado, não temido. O Cruzeiro não tem que temer o Muxuquiruna. Tem que buscar vencer os 2 jogos. E além desse ponto do Muxuquiruna ser competitivo, principalmente em casa, acho que vale pontuar que o Cruzeiro deve ter uma altitude leve. Ainda não se sabe onde o Muxuquiruna vai jogar quando atuar em casa, mas a tendência é que o Cruzeiro enfrente uma leve altitude e pode fazer a diferença de alguma forma. O certo é, o Cruzeiro tem a obrigação de passar em primeiro, o Cruzeiro é favorito, mas vai ter aí alguns desafios, na minha visão até interessantes, que podem moldar o Cruzeiro para ganhar mais força na competição, para chegar no mata-mata um pouco mais forte. Acho que no geral é bom o Cruzeiro não ter um grupo tão fácil, né? Como por exemplo do Atlético Mineiro, para mim é o grupo mais acessível dessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. E aí falando sobre questão de calendário, né? Que é importante, da ordem dos jogos e claro também das datas. O Cruzeiro vai estrear, tem a data base, ainda não tem uma data específica, pelo menos até o momento que esse vídeo foi gravado, mas o Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana contra o União de Santa Fé fora de casa, poucos dias depois de enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão. Então o Cruzeiro precisa aproveitar muito bem essa intertemporada, porque depois disso é jogo atrás de jogo e partidas pesadas. Até que em termos de logística não ficou tão ruim, porque logo depois o Cruzeiro vai ter um Internacional no Rio Grande do Sul, né? Mas acho que a nível técnico, a nível físico, o Cruzeiro vai ser exigido. Inclusive até falando em logística, né? No geral, o Cruzeiro não vai ter viagens tão tortuosas, né? Acho que a viagem pro Equador é a mais focada, tem cenário de altitude, mas ficou legal em termos de logística pro Cruzeiro também. Mas bom, vem estreia contra o União de Santa Fé fora de casa. Depois disso, o Cruzeiro sem torcida no Mineirão joga contra o Muxuquiruna, sem torcida porque a Conmebol decidiu punir o Cruzeiro por conta do sinalizador
sinalizadores utilizados por parte da torcida contra o Lanús naquela primeira partida da semifinal, ainda da edição passada, e aí na sequência o Cruzeiro enfrenta o Palestino fora de casa. Na segunda parte da fase de grupos, o Cruzeiro joga contra o Muxuquiruna fora de casa e encerra com 2 jogos em casa, contra Palestino do Chile e União de Santa Fé da Argentina no Mineirão. Cenário muito legal e semelhante ao que ocorreu no ano passado. A vantagem de se ser um cabeça de chave, né? Então que o Cruzeiro faça bom proveito disso. Acho que o Cruzeiro, diferentemente do ano passado, tem condições de chegar na última rodada já classificado e pensando em melhor campanha na fase de grupos, o que seria muito interessante. Eu acho difícil muito por conta desse grupo do Atlético, que eu vou falar por aqui assim como em relação aos outros. Mas é o que o Cruzeiro tem que pensar. E aí falando sobre os outros grupos. Grupo A, Independente da Argentina, Guarani do Paraguai, Nacional Potosí da Bolívia e Boston River do Uruguai. Um grupo tranquilo para o bom time do Independente, que eu já até destaquei por aqui no vídeo anterior. Acho que a segunda colocação vai ficar entre Guarani e Boston River. Vai ser até uma disputa boa, mas acredito mais no Guarani. Grupo B, Defensa e Justiça, Universidade Católica do Equador, Cerro Lago do Uruguai e Vitória da Bahia. Um grupo interessante, não acho simples pro Defensa, mas sim, é o favorito. Acho que tende a passar na primeira colocação e se deve ter uma disputa boa por segunda colocação entre Católica e Vitória. Hein? Apostar um pouquinho mais no Vitória, apesar da fase não ser das melhores. Grupo C, aí vem um grupo da morte, hein? América de Cali, Huracan, Racing do Uruguai e Corinthians. Muito bom cenário pro Cruzeiro, porque aqui, pelo menos, uma de 3 equipes, né? Deixando o Racing um pouco de lado, acaba sendo o patinho feio desse grupo, mas pelo menos uma das 3 equipes principais, América de Cali, Huracan e Corinthians, vai deixar a Copa Sul-Americana antes dos playoffs, não vai nem disputar playoffs. Eu considero Corinthians e América de Cali postulantes ao título, principalmente o Corinthians, e o Huracan tem uma boa equipe, hein? O Huracan de novo tá brigando pela parte de cima do argentino, uma boa equipe comandada pelo Franco Deu. Acho que o Corinthians é o favorito, e aí eu penso que o América de Cali tem uma leve vantagem sobre o Huracan, só que o Huracan é melhor treinado. Acho que o América de Cali tem mais qualidade, principalmente individual, mas o Huracan é melhor treinado. Vamos ver. Grupo D, grupo do Grêmio, hein? Grêmio, Godoy Cruz, Esportivo Luquem, Atlético Grau. Grupo bem tranquilo pro Grêmio. Acho um grupo até mais tranquilo do que o do Cruzeiro, mais acessível. O Grêmio, apesar de não estar em sua melhor fase, passou aperto nas primeiras fases da Copa do Brasil, perdeu o Gaúcho, tem tudo para passar tranquilo e até pensar em primeira colocação geral. Pulando o Cruzeiro, que eu já falei, bora pro grupo F. Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e San José. Um grupo acessível pro Fluminense, né? Eu acho que eu colocaria no mesmo patamar em relação ao grupo do Cruzeiro. União Espanhola, uma equipe fraca, Once Caldas competitiva, principalmente em casa. O San José é lastimável tecnicamente, mas dentro da altitude pode ter alguma força. Acho que o Fluminense passa tranquilo na primeira colocação e aposto no Once Caldas na segunda. Lembrando que sempre vale reforçar isso, né? Só o primeiro colocado vai direto às oitavas e o segundo colocado tem que passar pelos playoffs. Grupo G, grupo duro. Não chega a ser da morte, mas é duro. Lanús, Vasco, Puerto Cabedelo e Melgar. Eu acho que é tudo muito equilibrado aqui, tirando o Puerto Cabedelo, que fica um pouco atrás, mas até pensando em primeira colocação, acho que Lanús, Vasco e Melgar estão em condições de brigar assim, pau a pau, olhando um no olho do outro. Acho que o Lanús talvez fique um pouco à frente e Vasco e Melgar, olha, estão aí bem pau a pau. Não sei, talvez o Vasco fique um pouco à frente do Melgar, mas nesse grupo nada vai me surpreender, tirando o Puerto Cabedelo passar. Para fechar o grupo que eu já falei por aqui do Atlético, né? Atlético, Caracas, Cienciano e Iquique. Grupo muito fácil para o Atlético. Claro que esse time do Atlético, que recentemente foi campeão mineiro, tem qualidade, mas aqui é mais pela falta de qualidade dos adversários do que pelo Atlético, que eu pontuo que é um grupo muito tranquilo. O Atlético vai ter que fazer uma proeza aqui para não ser o primeiro colocado geral. Tomara que faça, né? Porque fica a torcida para que o Cruzeiro seja o primeiro colocado geral. No mais, minha gente, fica a torcida para que o Cruzeiro seja campeão da Copa Sul-Americana. O torcedor cruzeirense em 2026 não quer saber da Sula. Ele não quer saber mesmo. Mas em 2025, já que o Cruzeiro está na Copa Sul-Americana, que vença ela. É um título que seria inédito. O mandatário do Cruzeiro quer um título, já deu essa ordem, já deixou isso muito claro. E o caminho mais acessível é pela Copa Sul-Americana. Então que o Cruzeiro despache a Sul-Americana da melhor maneira possível, vencendo ela. E aí, em 2026, chegando forte a Libertadores como cabeça de chave, com o status de campeão da Copa Sul-Americana.
E aí, o que você achou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe e, principalmente, se inscreva no Fala Cruzeirense. É isso, galera. Um abraço e até mais.